Fala, prevencionistas, beleza? Estou aqui chamando o Mário Sobral para a gente iniciar. Bom, se vocês quiserem já ir se apresentando aí embaixo, escrevendo o nome, a cidade, né? Vai ser um prazer conhecer um pouco mais vocês. Enquanto isso, o Mário Sobral está entrando. Eu estou dentro. Beleza? Beleza. Se já quiser dar um alô para a galera aí, já estamos com alguns colegas na linha aí. Então, boa tarde a todos. A ideia aqui é a gente passar adiantar alguma coisa que a gente vai apresentar no Congresso, no Cobra 7, que eu estaria junto com o Nestor, não só a gente, mas vários outros palestrantes. E é para dar um aperitivo do que a gente vai apresentar lá. Essa é a ideia, a gente começar a mostrar alguma coisa bacana que vai ter nesse evento. Acho que todo mundo já conhece Mário Sobral, né? Engenheiro civil, engenheiro de segurança. É o cara. E eu, né? Se às vezes você não me conhece ainda, caiu de paraquedas aqui. Quem é esse Nestor? Quem é esse negão aí falando? É mais o contrário, tá? Mas tudo bem. Quem é esse negão que tá falando aí? Eu sou técnico de segurança do trabalho, resido aqui em Goiânia, tá? Tem um blog de segurança do trabalho em WN. Se você é da área de segurança do trabalho, provavelmente, né, ou talvez nem tão provavelmente assim, você já deve ter visto meu trabalho por aí. Seja no site, seja em videoaulas no YouTube, a gente tenta aí fazer um barulho interessante, né, em prol de compartilhar conhecimentos. Tá, então, deixa eu falar também um pouquinho. Só começa a que horas mesmo? A gente já vai começar ou a gente ainda vai dar um tempinho, Nestor? Ué, se a gente quiser começar, nós já estamos no combinado, né? Mas vamos dar uns 10 minutos aí, vamos ver se a gente consegue. O pessoal nunca chega na hora. Aqui nunca chega na hora. Então, deixa eu aproveitar para falar algumas coisas. Primeiro, eu não me apresentei direito. Eu sou do Jornal Segurito. Às vezes as pessoas conhecem o Jornal Segurito e não me conhecem. O Nestor falou que eu sou engenheiro de segurança, mas eu acho que o que eu tenho mais alcance é com o Jornal Segurito do que com o meu nome mesmo, Mário Sobral. Fora o Jornal Segurito, tem o SST, o canal, que aí sim eu acho que quem conhece a gente deve conhecer, que é um canal que toda semana a gente coloca um vídeo novo, em torno de 10, 20 minutos, depende da semana. Tem vezes que é um pouquinho mais curto, tem vezes que é um pouquinho mais longo. Sempre 4 vídeos com um determinado tema, e aí depois a gente vai mudando os temas. Tem agora também uma coisa que eu estou fazendo, já desde outubro, está no início ainda, mas eu estou gostando, que é um podcast, Segurito Cast. Já vi o Nestor vendo alguns lá, ouvindo, na verdade, porque é só o áudio. E o bacana do áudio é porque você pode colocar em qualquer lugar. Então, está no ônibus, está indo para o trabalho, está fazendo qualquer coisa e você deixa lá o áudio rolando. E é bacana, eu sempre, toda segunda e toda sexta, eu posto um áudio sobre segurança do trabalho. E aí eu vou dar falar uma coisa que eu ainda não falei em público. Provavelmente, ainda não tenho certeza absoluta, mas provavelmente em agosto, estarei lançando o segundo livro. E aí, se tudo der certo, com a presença do Nestor aqui em Manaus. Então, a gente está arrumando, mas eu espero que dê certo. A gente só vai agendar, verificar a data, mas com certeza, no segundo semestre, pode até não ser em agosto, mas no segundo semestre, com certeza, vai ter o lançamento do meu segundo livro e com a presença do Nestor Valdirramo Neto aqui em Manaus. Se tu quiser... Muito bom. Agora já cito teu nome, mas tudo bem. Muito bom. Estou vendo aqui, né? Poxa, já tem muita gente comentando aqui, gente de tudo enquanto é lugar do Brasil. Ó, tem o Leandro Souza, lá do Rio de Janeiro, né? Eu vou estar no Rio de Janeiro semana que vem, com um curso de BPRA lá. Tem a Rosemária, né? Rosemaria. Bom, de Aracaju, Sergipe, tem o Luiz Fernando do Rio de Janeiro. Poxa, uma galera muito boa aqui. Osmar Oliveira, lá do Rio de Janeiro também. A Laura Alves, que eu vejo que ela acompanha bastante nosso trabalho no Facebook. Muito obrigado pelo carinho. Enfim, Mário, quer começar aí, já dando a explanação? Tá, eu posso começar então falando sobre o nosso tema. Então, a ideia aqui é passar alguma coisa que eu vou falar no Congresso. E uma coisa que eu sempre falo em tudo quanto é canto é que o profissional de segurança, não só o técnico, engenheiro, o médico,
esse profissional não é o cara apenas das NRs. Ele é um gestor. E a gente estuda muito ergonomia, estuda análise... Mário, deixa eu te contar um pouco. Pode falar, à vontade. É o seguinte, pessoal. Eu vou, depois da fala do Mário, eu vou estar falando a minha parte também, dos três. Se você tiver alguma pergunta, você já pode escrever aí abaixo. Se possível, foque no tema que a gente está falando. Gestão de segurança e palestras, apresentações, treinamentos, tá? Eu vou fazer a minha, eu vou deixar um PowerPoint do que eu vou falar hoje. Eu vou deixar um PowerPoint bem bacana, um PowerPoint não, um PDF, para vocês baixarem. Então, fique até o final, porque no final eu vou liberar o PDF bem bacana, show de bola. Então, como eu estava falando, a ideia é falar um pouquinho sobre gestão, e eu estava dizendo que o profissional de segurança do trabalho, na verdade, é um gestor. E geralmente a gente foca muito na parte técnica, mas não foca na parte de gestão. Que, na minha opinião, um profissional bom, ele precisa saber muito mais de gestão do que NR. Pode ter gente que não concorde, mas a minha opinião é essa. E aí você tem que saber o que fazer ao entrar na empresa. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Eu vou pensar aqui em alguns itens que eu acho importante. Primeira coisa, se você está entrando na empresa hoje, não estou aí, qualquer coisa, se tiver alguma pergunta aí, que eu não estou vendo aqui, para aí e fala, tá? Se tiver algum comentário, a pessoa esteja com dúvida no que eu estou falando, pode me cortar. Então, continuando. Eu vou identificar, quando eu entrar na empresa, eu vou identificar os acidentes com maior frequência. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá. Os incidentes é difícil registrar. Empresa boa registra, mas empresa mais ou menos, pelo menos acidentes vão estar registrados. Então você vai pegar o histórico desse ano, do ano passado, do ano retrasado, vai pegar os históricos dos acidentes. Ao pegar o histórico do acidente, você começa a identificar o quê? Quais são os setores onde acontece o maior número de acidentes. Então, você percebe que, por exemplo, no setor da produção, linha X, é onde você tem mais acidente. Aí você vai lá e verifica, mas esses acidentes estão acontecendo por causa de quê? Aí você verifica, vários acidentes foram com a máquina tal. E percebe que tem problema de falta de manutenção. Então, ao fazer isso, percebe que isso não tem nada a ver com segurança diretamente, de saber NR. Significa gestão, significa sentar, pegar o material, dar uma lida nos dados que você tem da empresa, e a partir dali você vai saber aonde você deve atuar naquela empresa. Por quê? Porque se você entrou hoje e aconteceu um acidente em um outro setor, você fica achando que aquele setor é o setor crítico da tua empresa. E, na verdade, não. Aquela foi a primeira vez que aconteceu um acidente naquele setor. Não significa que tu não vai resolver. Tu vai resolver também. Tu vai trabalhar naquilo também. Só que o teu setor prioritário é aquele onde acontece mais acidente. E se você não fizer esse levantamento, não vai adiantar de nada. O principal ponto de sangria de acidente da tua empresa não está sendo trabalhado. Então, mais um item que é importante. Você entrou na empresa, você é um estranho ali, né? Então, passa lá no setor de manutenção, vê quem é o gestor do setor, se apresenta, olha, eu sou o novo engenheiro, o novo técnico de segurança, estou aqui para ajudar, coisa e tal. Mas por que eu vou fazer isso não só com o setor de manutenção, mas setor de compras, na produção, me apresentar? Por exemplo, setor de manutenção é um setor que, infelizmente, pelo tipo de atividade, acaba dando bastante problema para a segurança do trabalho. Se você já se apresentou, já conversou com a pessoa antes, o teu primeiro contato com esse gestor foi amistoso. Agora, se você não tem esse contato inicial e depois acontece um problema e o teu primeiro contato já é na porrada, percebe que vai ser mais complicado? Então, você deve fazer isso não apenas com o pessoal da manutenção, mas, por exemplo, com os terceiros. Toda empresa tem uns terceiros fixos. Tem o pessoal da cozinha, tem o pessoal dos serviços gerais, tem a segurança patrimonial. Pega o telefone dos gestores desses setores, dá uma ligada para ele, olha, eu precisava fazer uma reunião com vocês, pode até conversar individualmente, mas você já tem um primeiro contato, já vai mostrando a que você veio fazer na empresa, quais são as novas regras, o pessoal começa a entender, porque senão vai ter que acontecer um problema para você
entrar em contato com esse pessoal. E aí, aquele que é o problema, né? Tendo o primeiro contato amistoso é uma coisa. Tendo o primeiro contato na porrada, já vai ser complicado. Terceiro item, que é importante também e que não tem nada a ver diretamente com segurança do trabalho, mas nem todo mundo faz. Conhecer o processo da empresa. Não adianta de nada você saber tudo do NR se você não conhece como a empresa produz. E por que isso é importante? Imagina o seguinte, teve um problema numa determinada linha lá qualquer. E aí você dá uma determinada sugestão. Ah, eu vou colocar uma peça aqui, eu vou colocar tal gig de teste aqui, alguma coisa assim. É o que acontece. O cara da produção, da engenharia vira para você, não, mas isso vai dar problema no produto. Não dá para fazer assim. E todas as ideias que você der que vai prejudicar o produto não serão aceitas. Então, para você dar uma ideia que seja boa para a segurança e seja boa para o produto também, para o processo, porque se for ruim para o produto, não adianta. Você precisa conhecer esse processo. Eu sei que dá trabalho, é chato, eu também não gosto, mas toda empresa que eu entro, eu tento dar uma olhada de como é que funciona o processo, tento entender como é que é o processo produtivo, para aí sim, agora eu posso dar sugestão. Eu entendo um pouquinho e as pessoas passam a te ouvir também. Vamos continuando. Só porque você falou de conhecer, tem uma coisa muito importante no conhecer, Mário Sobral. Pode falar. Tem muitas empresas onde o setor mais perigoso da empresa, às vezes é o setor onde menos é visitado. Por exemplo, tem aquela salinha fechada lá onde ninguém entra, né? Ali pode ter um risco de incêndio. Ali, por exemplo, na empresa onde eu trabalhei, na salinha fechada, onde ficavam os arquivos da empresa, ou seja, coisas muito importantes. Tinha uma lâmpada encostada em uma caixa de arquivo de papel. Então, dali poderia ter um incêndio que poderia, além de queimar todo o arquivo da empresa, ter um incêndio que podia se alastrar pela empresa também, era uma transportadora. Então, às vezes, um setor que não entra ninguém, que ninguém trabalha, é um setor onde pode ter riscos potenciais. Então, a gente tem que também entrar nesses lugares, né? Não se preocupar apenas com o lugar onde tem pessoas, mas se preocupar com todos os setores da empresa. Igual o Mário falou, realmente isso dá trabalho, mas tem que ser feito. Sim, tem que ser feito. E, às vezes, você acaba deixando de lado e, como você falou, né? É um item principal que ninguém viu. Aí acontece o problema, você diz, mas nunca pensei que ia dar problema justamente naquele setor. E acontece. E um bom profissional de segurança, na verdade, ele tem que ser meio a meio. Ele tem que ser o cara lá do escritório para fazer os procedimentos, os documentos, mas ele tem que estar na área também. Ele nem pode ser o cara exclusivo do computador e também não pode ser só o cara que fica rodando pela fábrica. Ele tem que ser... fazer com que essas duas partes fiquem mais ou menos equivalentes. Às vezes, dependendo do processo, você precisa estar mais na área. Por exemplo, construção civil acaba exigindo um pouquinho mais na área, mas tem, às vezes... A empresa tem OSA 18 mil e precisa um pouquinho mais de processo, mas nunca será mais processo ou melhor, exclusivamente processo ou exclusivamente andar pela produção ou administração. Você precisa dosar um pouquinho de cada coisa. Como o Nestor falou a questão dos arquivos, né, que ele citou lá no setor que guardava os arquivos, tem uma coisa importante em relação ao arquivo. A gente da área de segurança, a gente guarda muita porcaria. A gente guarda... material para EPI. Hoje em dia, não precisa guardar catálogo para EPI. É só entrar na internet, tem um monte de coisa. Eu trabalhei numa empresa que guardava fita cassete. De videocassete. Não, porque a gente vai um dia passar para DVD. Nunca que vai passar. E começa a fazer volume. Qual o problema de você ter papel ali que não te interessa? Eu estou falando para quem vai entrar na empresa, né? Quando você vai procurar as coisas, você não acha. Porque tem tanta coisa e tanta coisa inútil ali no meio, que quando você vai procurar, você tem dificuldade. Então, o que eu recomendo? Pega aquele teu armário, joga tudo no chão. Guarda um dia lá para fazer isso. Joga tudo no chão e vê o que presta e o que não presta. Os documentos, PPRA, você tem que ter PPRA de vários e vários e vários anos. Geralmente não vai ter de tantos anos para trás. O ideal é que tivesse 20 anos, né? Mas geralmente não tem. Mas vê o que tu tem. Já te separa lá, tu já sabe que tem de 2009 para cá. Separa o PCMSO, separa os laudos, separa tudo que tu tem, dá uma lida. Tu entraste na empresa, tu precisa saber qual é o histórico da tua empresa. Os catálogos velhos lá de EP, joga tudo fora. Hoje em dia, como eu falei há pouco, entra na internet, tu tem tudo.
Tá? Então, essa parte física é muito importante organizar. Agora, outra parte importante de organizar de arquivo é a parte digital. Às vezes você entra no computador e só você vai achar o arquivo. Então, eu tenho o hábito de separar por NR e complementando temas, tipo, então vai NR 1, 2, 3, 4, vai embora e auditoria, fiscalização. Então, eu separo algumas pastas complementares e por ano. Então, mudou o ano, 2015 para 2016, Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, pá, zerou tudo e agora eu começo. Porque se eu preciso de um documento que eu sei que está em 2014, eu vou direto lá. Agora, se eu entro lá em segurança, laudo, não sei o quê, só você vai achar aquilo. E aí, mas eu sei onde está. Aí um dia tu vai sair. Outro que se lasque, que entra. Não, meu filho. Se você deixa tudo desorganizado para o outro, qual a imagem que vai ficar do profissional de segurança? A tua imagem. A pior possível, né? Ele vai dizer, pô, aquele cara era zoneado aqui o negócio. Então, se você sai e deixa organizado, você já deixa uma boa imagem para o próximo profissional e você passa uma imagem profissional realmente. Além de facilitar o teu próprio serviço. Porque tem muita gente que perde muito tempo procurando. Perdendo tempo porque não sei onde está. Onde está o PPR? Sei lá, bora procurar. E aí o cara passa, às vezes, meio expediente ou o expediente todo procurando o documento porque estava desorganizado. E às vezes aquele documento nem existe. Então, entrou na empresa, tenta dar uma organizada geral na documentação. Tenta separar tudo e verifica todos os seus documentos. Outra coisa que é importante, plano de ação. Plano de ação é a coisa mais básica que tem em empresa. Tá? Então, o que você vai fazer? Você entrou na empresa, você tem um monte de coisa para fazer. Antes do plano de ação, lembrei de... Bora seguir a sequência que eu uso, geralmente. Primeira coisa que você vai fazer é o cronograma anual. Isso é mais importante do que o plano de ação num primeiro momento. Então, você entrou na empresa, você vai ter que fazer o quê? Você tem que fazer PPRA, você tem que fazer LTCAT. Professor, mas eu sou técnico, eu não faço LTCAT. Não interessa, você vai ter que organizar, você vai ter que solicitar isso para alguém. TCMSO, eu também não faço, mas você vai ter que verificar se tem. Então, o que tem que ser feito durante o ano? PPRA, LTCAT, PPR, PCA, inspeções várias, treinamentos vários, laudos vários. Então, você vai juntar isso tudo. Você vai fazer uma lista. Essa lista vai dar em torno de 80, já teve empresa que era 130 itens, tá? Para ser feito no ano. Vou fazer uma propaganda. Entra lá no meu site, se inscreve, que tem lá, no jornalsegurito.com, que tem lá um modelo que eu deixo lá disponível, tá? De cronograma. Um cronograma anual que eu utilizo. Pois bem. Aí tu pegaste e fizeste, sei lá, 80 itens. Primeira coisa, se tu não colocar isso no papel, eu duvido que você vai lembrar de todos esses itens. Você tem que fazer aquilo durante um ano. Tudo aquilo durante um ano. Eu duvido que fique isso tudo na tua memória. Mas digamos que fique. Tu é o cara, e aí fica aquilo na tua memória. Mas tem um problema. Quando é que tu vai fazer cada item daquele? Eu vou programar para fazer, sei lá, a inspeção da empilhadeira em março. Eu vou programar para fazer o treinamento de CIPA em agosto. Eu tenho que fazer a distribuição disso. E aí acontece um problema. Eu não posso deixar mesas sobrecarregadas. Se eu faço essa lista com todas as atividades e distribuo, setembro ficou muito cheio. Bora tirar um pouquinho aqui, porque setembro tem CIPAT, dá muito trabalho. Bora tirar um pouco as atividades desse mês. Então, vamos jogar lá para fevereiro, que está mais... mas fevereiro tem carnaval. Final do ano é mais complicado também, porque o pessoal está mais lento, naturalmente mais lento, por causa da questão das festas. Então, você, junto com a equipe, vai distribuir as atividades. E tu não pode esquecer de 3 coisas. Além do carnaval e do fim de ano, tu tem que lembrar que toda a equipe vai ter período de férias. Então, por exemplo, você é 3 técnicos mais um engenheiro. Pelo menos 4 meses... a equipe vai estar quebrada. Porque vai ter alguém da equipe fora, de férias. Então você tem que verificar, setembro vai ter férias do Mário. Quem é que vai fazer a atividade dele? E tem que ficar um pouquinho mais folgado. Mas em junho está todo mundo. Então esse mês eu vou carregar. Porque esse é um mês que eu tenho que trabalhar bastante para compensar os meses que tem gente que está comendo serviço, que vai ter as férias.
Se você faz isso, você consegue programar o teu ano. Agora, se você não faz isso, o que vai acontecer? No final do ano, tu tem tanta coisa ainda para fazer e tu acaba jogando para o ano seguinte. Então, esse planejamento tem que ser feito o mais cedo possível. Ah, professor, mas já estou em abril, já estamos em maio, na verdade. Não, começa agora, meu filho. Organiza daqui para o final. Já coloca lá no início o que já foi feito, de janeiro a abril que já fizeste alguma coisa, coloca o que foi feito. E de agora em diante, segunda-feira, tu já organiza de maio até dezembro. Significa que tu não vai falhar, que vai dar tudo certo? Não, não significa isso. Vão ter itens que vão atrasar, vão ter itens que você não vai conseguir concluir. Porém, se você não fizer o planejamento, aí vai ser pior. Porque vai depender só da tua memória e tu vai acabar quebrando muito mais itens. Imagina que se chega um fiscal e pede uma documentação que era para você ter feito e não fez por puro esquecimento. Não é que tu não sabia fazer. Tu não fizeste porque tu não planejaste. Percebe a tua cara? E a falta de profissionalismo que vai ser essa situação. Então, essa organização dá um pouquinho de trabalho, mas no segundo ano que você fizer, já vai ser mais simples, vai ser mais fácil para ti. No terceiro ano, aí tu já mudaste de empresa, aí zera de novo, e assim vai. Mas cada vez que tu passar por uma nova empresa, tu vai ter mais experiência e vai acertar mais. Ótimo, beleza, é isso aí mesmo. O pessoal está mandando muitas perguntas aqui, mas tem muitas que não estão com o nosso tema que a gente propôs. Então, foi o seguinte, vamos terminar nossas falas, depois a gente pega nas dúvidas, né? É isso que eu ia falar. Se caso aquelas que forem relacionadas, tu pode até inserir agora. Agora, aquelas que não forem relacionadas, deixa para o final. Tá, cronograma anual já falei, aí o plano de ação. Tudo bem, então já fiz o cronograma anual, já sei o que eu vou fazer durante o ano, todo mês, tudo bonitinho. Só que aí, quem dera que fosse assim tão lindo, que desse tudo certo. Durante os meses, por exemplo, esse mês de maio, vai acontecer de precisar várias atividades, fazer várias atividades, do que não estão lá no cronograma anual. Para isso, você precisa do plano de ação. Então, o plano de ação mais básico é o que vai ser feito, quem vai fazer, quando será feito e o status. O que seria o status? Programado, concluído, adiado, tá? Você vai colocar lá. Então, o que vai ser feito? Vai ser feito aquisição de apoio para os pés para os trabalhadores. Então, é o quê? Quando vai ser feito? Aí você vai colocar lá a data. 17/6/2016. Quem vai fazer? Vai fazer a compras, setor de compras. Não, não é o setor de compras. É o Mário do setor de compras. Tem que colocar o nome da pessoa. Porque se você coloca que a manutenção, não, era o João. Não, era o José. Não, meu filho, era o Vitor da manutenção. Então tem que colocar o nome da pessoa para não ter empurra depois. Outra coisa que eu uso muito, que é importantíssimo, quando você for colocar a data, por exemplo, eu falei, nem lembro a data que eu falei, mas, por exemplo, 15/6/2016. Chego lá com o Nestor, 15/6/2016, está certo? Dá para fazer a atividade? O Nestor Mário, me enrolei esse final de semana, aqui essa semana. Tu dá para adiar para o dia 30/6? Tudo bem, Nestor, você que manda, tu que vai fazer. Aí, o que eu vou fazer? A maioria das empresas, ela retira do plano de ação a data 15/6 e coloca a nova data 30/6. Eu não. Eu mantenho no plano de ação o 15 e coloco embaixo o 30. Se eu falar com o Nestor e o Nestor adiar de novo, ele vai ter lá o 15, o 30 e a nova data. Qual a vantagem disso? Fica chato para o Nestor ter vinculado ao nome dele vários adiamentos num documento que está lá na minha parede. E quem deu a data não fui eu. Eu perguntei, Nestor, quando é que você pode fazer? E ele disse. Aconteceu uma vez na empresa, tem um colega de trabalho, né, que ele tinha adiado 7 vezes a mesma ação. E aí um diretor passou lá e viu. E chamou ele. Como é que tu não faz isso, fulano? Aí depois ele veio comigo, mas Mário, tu me sacaneia. Não. Quem colocou as datas foi você. Você fez o adiamento. Eu apenas, toda vez, mantenho as datas. Se você fizer, eu apago na mesma hora. Então, é uma forma de pressionar também. E é uma pressão bem sutil, mas funciona. Funciona. Ok? Então, plano de ação, é importante manter as datas de adiamento e é importante colocar o nome da pessoa que está executando a atividade. Tá?
que mais? Orçamento. Orçamento é uma coisa bem importante. Eu vejo muito profissional de segurança reclamando: ah, professor, aqui na minha empresa ninguém me dá dinheiro. Eu peço as coisas, ninguém paga nada, não querem fazer nada. Primeira coisa, toda empresa, quanto maior a empresa, mais fixo o orçamento, mais engessado esse orçamento. Como é que funciona? No ano anterior, então, por exemplo, agosto, setembro, começa a se fazer o orçamento, estamos em 2016, em setembro desse ano, começa a se fazer o orçamento de 2017. Tá. Aí, em fevereiro de 2017, você vai lá, todo pomposo, chega lá: chefe, eu precisava de um dosímetro. Tu acha que o cara ele vai verificar lá no orçamento dele? Foi previsto no orçamento o dosímetro? Não. Não está previsto. Ele vai dizer: olha, infelizmente já não tem grana. Como não tem grana, essa empresa ganha milhões todo ano? Aí você começa a falar: pô, essa empresa não quer investir em segurança. Não, pode até ser verdade em parte, mas em parte foi você que não auxiliou. Todo final do ano, esse período, no segundo semestre, no segundo semestre, o que eu geralmente faço? Eu começo a coletar os orçamentos, por exemplo, extintores, recarga de extintores, treinamentos para o ano seguinte, por exemplo. Eu não faço tudo quanto é treinamento. Eu não faço treinamento em R10, eu não faço treinamento em R12, brigada de incêndio eu não faço. Eu vou ter que ter um instrutor para isso. Eu já solicito os orçamentos. Eu preciso de um dosímetro, eu preciso de algum equipamento, eu já verifico o orçamento. Chego lá com o meu chefe: olha o seguinte, eu já fiz o levantamento do orçamento, do que eu vou precisar para o ano que vem, e eu queria que você inserisse no cronograma no ano passado, ou melhor, no orçamento do ano que vem. Porque se você não fizer isso, o que o teu chefe vai fazer? Ele vai pegar o orçamento deste ano, sei lá, 300 mil, ele vai acrescentar a inflação e vai jogar para o ano que vem. Ele não é da área de segurança. Ele não é obrigado a saber o que você precisa. É para isso que você está lá. Tá? Então, se você não levantar aquilo que você precisa e passar para o teu chefe, não te ilude. Tá? Não será comprado. Ah, professor, mas tem uma verbazinha que dá para jogar. Mas se eu quero um equipamento que custa 9 mil, 10 mil, 15 mil, não faz parte do orçamento. Não foi previsto. Então, não adianta. Vai ser bem difícil conseguir. Então, o que custa você é o interessado, levantar: pô, preciso disso, 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 disso. Joga lá. Se ele não comprar, já são outros 500. Aí tu pode começar a reclamar. E se der algum problema, tu também pode reclamar. Fala, Nestor. Chegou uma pergunta aqui, ó, interessante, muito interessante, que é a pergunta do Rafael Marangoni, lá do Espírito Santo. Ele perguntou: o que fazer quando a empresa não dá condições de implantar segurança do trabalho? Ou seja, ela só quer cumprir o quadro da NR7 da norma. Tá. Isso, você tem que fazer o seguinte: a segurança do trabalho, ela tem que ser considerada um setor estratégico da empresa. Mas para ela ser considerada um setor estratégico da empresa, você precisa provar isso. Toda empresa que eu entro, a empresa não dá muita moral para mim, não. Ela não está nem aí se eu sou engenheiro de segurança, se eu tenho algum conhecimento naquela área. Ela quer que você mostre em números que você vai trazer resultado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer: levantar todos os custos que você está tendo com segurança do trabalho. Ou melhor, por não estar investindo em segurança do trabalho. Quando você levanta tudo aquilo que a empresa está deixando de ganhar ou perdendo por falta de segurança do trabalho. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, passei nessa empresa alguns meses, e nessa empresa o meu serviço era levantar o custo. Eu levantei o custo, e essa empresa, em 4 anos, ela perdeu um pouco mais de 5 milhões de reais. E eu provei isso para ela, mostrando: olha, isso. Então percebe que eu mostrar isso para a empresa que ela está perdendo mais, sei lá, está perdendo muita grana por ano. E olha, patrão, eu não quero toda essa grana, não. Eu só quero isso para resolver. Porque se você tem esse planejamento, você já sabe quais são os itens críticos da tua empresa
Você já mostrou para a empresa o quanto ela está perdendo? Isso dá trabalho, tem que fazer continha. Isso não tem nada a ver diretamente com segurança do trabalho. Não é NR, não é ergonomia, não é isso. É levantar, é gestão. Eu comecei falando para vocês que o importante é ser um bom gestor. Segurança, saber as NRs é importante, mas para mim muito mais importante é ser um bom gestor. Então, se você consegue provar para o teu chefe que ele está perdendo 100 mil, 200 mil, 1 milhão, eu duvido, ele não é leso, ele não é burro. Ele vai te dar dinheiro para resolver isso. Tá? Então, depende um pouco da gente. Aí sempre quando falo, professor, mas na empresa mesmo que eu faça isso, aí já são outros 500. Se você já fez a sua parte, que é levantar os problemas, verificar custo, passou para eles e aí não estão resolvendo, aí tudo bem. Aí você pode começar a reclamar e aí procurar um novo emprego. Mas geralmente, ainda não foi feita a nossa parte. Pouca gente faz esse levantamento de custo. Empresa está ali para ganhar dinheiro. Ela não está ali para salvar o trabalhador, não. Não estou dizendo que está certo, tá? Não estou dizendo que é a minha opinião. Eu estou dizendo como funciona. Eu não vivo no mundo de conto de fadas, não. Estou dizendo a realidade. A realidade, infelizmente, é essa. Então, tem empresa melhorzinha, tem empresa pior, mas a ideia, qualquer empresa, o objetivo é grana. Então, para você mostrar que a segurança é importante, você precisa mostrar que você está trazendo grana ou deixando, mantendo a grana na empresa se investir em segurança. Eu tinha feito um script aqui, daqui a mais tempo, ou tu já vai falar? Já vou falar, senão a gente vai estourar muito, né? Então, pode falar. Então, vamos lá, galera. Vamos falar aqui sobre apresentações, né, que foi combinado, e ao final a gente volta respondendo perguntas da galera e, se Deus quiser, não vai sobrar dúvida sobre dúvida. Bom, então vamos lá. 3 itens que podem decretar o fracasso das suas apresentações. Aqui é o que nós vamos comentar hoje, né? Nestor, eu preciso falar rapidinho. Sim. Eu peço para as pessoas olharem com detalhe o calçado do Nestor. Pensa no cara. Esse cara é famoso, a gente vê pelo calçado dele. Mas vai lá, pode continuar. Então, tá aí, né, o conteúdo, tá o sapato. Então, vamos lá. O que é uma apresentação? Né? O que é uma apresentação? É falar com o público, né? É apresentar uma ideia. E quem precisa se apresentar? O profissional de segurança do trabalho precisa se apresentar. O vendedor de leite precisa se apresentar. O engenheiro de segurança precisa se apresentar. Você, quando vai falar com o empregador, você também está fazendo uma apresentação. Então, a gente precisa levar mais a sério a questão da apresentação para, de fato, a gente conseguir maximizar o resultado que ela pode oferecer. Por que palestras e treinamentos são importantes? Né? Tem alguns itens. E o principal item é que uma apresentação, um treinamento, uma palestra, ela tem a função de alterar o estado mental da pessoa. Como assim, Nestor? Alterar estado mental? Sim. Quando você está fazendo uma apresentação, qual que é a função? É você energizar outra pessoa. É você fazer a pessoa acreditar naquilo que você está pregando, na ideia que você está vendendo. Então, esse é um dos objetivos da apresentação, fazer a pessoa acreditar. Na área de segurança do trabalho, a gente usa muito a palavra, né, conscientizar, né, fazer o empregado entender que a segurança é importante. Bom, alterar estado mental, provar que um problema existe. Né? No nosso caso, de segurança do trabalho, a gente poderia falar o risco, né? Provar que o risco existe. Na maioria das vezes, o trabalhador não entende que o risco existe. E esse é um problema sério. Né? Tem até um exemplo lá do Moby Dick, que o cara está procurando marinheiros para caçar baleia, e ele pergunta, qual que é o pré-requisito? As pessoas perguntam, um dos pré-requisitos é ter medo de baleia. Mas por que isso? Porque se a pessoa entende o risco, ela já tem meio caminho andado para ela tomar as medidas de controle necessárias. Alterar estado mental provoca ação. Uma vez que a pessoa entendeu que existe um problema, ela vai tender a buscar uma ação, né? Mudar a conduta dela. E
alterar o estado mental para provocar, para motivar a ação, fazer a pessoa se movimentar, né? Essas são as funções da apresentação. Palestra tem que dar resultado. Esse é um slogan que eu sempre uso e é muito verdade. Muitas vezes o setor de segurança treina, ano após ano, e nada na empresa muda. Ou seja, tem alguma coisa errada aí. Palestra tem que dar resultado. Você pode até mensurar os resultados que você tem com as suas palestras. Vamos supor, por exemplo, que você... supor, por exemplo, é ótimo. Vamos supor que você ministrou um DDS sobre o uso de EPI. E aí, como é que você vai mensurar se aquilo foi eficiente ou não? Eu adoto, né, um macetezinho bem interessante. Você, antes da palestra, se o problema é o uso de EPI, você pode anotar todo o comportamento anormal que você vê. Então, no setor na linha de produção do setor de bolacha, né, nesse mês, eu peguei 20 trabalhadores sem usar EPI. Beleza, eu ministrei um DDS, eu ministrei uma palestra, eu fiz um treinamento, agora eu vou ter que mensurar no próximo mês para saber se vão continuar aqueles 20, se vão aumentar o número, ou se eu vou diminuir o número, né, dos 20 trabalhadores que eu fraglei não utilizando protetor aditivo, proteção, seja lá qual for. Então, qual é o objetivo? Você mensurar, né, mês após mês, se logo após você ministrar a sua apresentação, se tem surtido efeito, ou seja, se tem conscientizado, se o comportamento do trabalhador tem mudado ou não. Isso é fundamental. Por quê? Porque palestra tem que dar resultado. E essa é uma das formas de você mensurar. 3 maiores erros que podem detonar suas apresentações. Título pretensioso, mas é verdadeiro. São erros que podem detonar suas apresentações. Então, meu filho, gruda o olho na tela aí, porque agora o bicho vai pegar. Falar sobre temas ou sobre tema que não domina. É terrível. Você, palestrante, você que treina empregados na sua empresa, você, ao ministrar um DDS, você precisa dominar o conteúdo de cor e salteado. Por quê? Porque pode ocorrer perguntas que vão te deixar numa situação difícil se você não souber responder. Ah, Nestor, eu preciso saber responder tudo? É claro que não. Mas você precisa, pelo menos o mínimo, né, pelo menos o básico do conteúdo, você tem que dominar. Porque senão, aquela questão, vou pesquisar e depois eu respondo. Essa resposta, ela tem limite, tá? Se você usar ela uma vez durante uma apresentação, até que pode dar certo, mas se você tiver que usar 2, 3, 4, 5 vezes, fica complicado. A credibilidade do orador vai para o ralo. Então, você precisa dominar o tema que você domina, o tema que você vai palestrar. É um pensamento novo agora das pessoas, olha, eu posso montar uma palestra com um tema que eu não conheço, eu posso criar uma empresa num ramo que eu não conheço. Hoje em dia as pessoas estão tudo assim, porque a informação está na internet fácil, então eu posso me aventurar sobre setores que eu não conheço que vai dar certo. Olha, não é bem assim não, tá? Se a gente não tiver o domínio naquilo que a gente está falando, fica complicado. Outra questão interessante, ler nos slides. Isso é terrível. Eu estou apresentando para vocês aí um slide de um treinamento, né, de NR18. Pensa só nessa tela aí. Imagine só, você vai estar lá na condição de ouvinte, lá no último banco, né, da sala. Será que você vai enxergar isso? Até quem está no primeiro banco já vai ter problema para ler, quem dirá quem está no último. Então, é fundamental você controlar aí a quantidade de texto nos seus slides. Deve ter o mínimo de texto possível. Quanto mais e mais, melhor. É claro que para um treinamento grande é quase impossível fazer isso. Você pensa em treinamento de CIPA de 20 horas. Você deixar só a imagem com pouco texto nem sempre vai ser possível. Mas, se for um treinamento longo, e se não der para você decorar todo o conteúdo, você deve, pelo menos, aumentar bastante o tamanho da letra e colocar o mínimo possível de letra em cada slide.
Por que isso? Porque quando você coloca muita letra, você dá a entender que você não conhece o conteúdo. Por isso você precisa de ficar lendo. Isso, às vezes, é uma impressão até falsa. Por exemplo, esses dias eu assisti uma apresentação de uma pessoa que entende muito de determinado assunto. Muito, é formada, pós-graduada, tem mestrado, tem doutorado, entende muito. Mas ela ficou lendo o tempo todo nos slides. Então, aquilo tira, de certa forma, a credibilidade dela. Quando você fica lendo os slides, você não pensa no público. Porque imagina quem está lá atrás. Dependendo do tamanho da letra que você colocar, fica difícil ver. É cansativo para o público ficar toda hora olhando para você, lendo seus slides, olhando para você, lendo seus slides. Então, quanto menos texto, melhor. E também é muito importante, né? Divide muito a atenção. Quando você começa a ler nos slides, o público não sabe se olha para você ou se olha para os slides. Então, é altamente recomendado o mínimo possível de texto nos slides. Isso vai tornar a sua mensagem mais atraente para o público, vai aumentar a sua imagem de expertise, né? As pessoas vão olhar e falar, cara, esse camarada entende mesmo, olha só os slides dele. Então, os seus slides dizem muito sobre a sua apresentação. Então, vamos lá, diga ao público o que fazer. Né? Muitas vezes você assiste apresentações onde você sorri, onde você chora, onde o cara sabe mexer com o público, sabe emocionar as pessoas, mas quando chega ao final da apresentação, você não sabe o que fazer. Ele não te deu algo para fazer. E você fica pensando, mas por que eu vim aqui mesmo, hein? Então, dizer ao público o que fazer é fundamental. O público... Então, é fundamental você dizer ao público o que fazer. Se você estiver fazendo um treinamento, por exemplo, sobre proteção auditiva, o trabalhador precisa entender qual é o equipamento que ele vai utilizar, como ele vai utilizar, em quais setores ele vai utilizar. E se ele não utilizar, o que vai acontecer? Isso é dizer ao público o que fazer. O público não pode chegar no final sem saber o que você quer que ele faça. Essa imagem aqui é um senhorzinho que chegou na beira do Poço dos Desejos e aí ele falou, olha, eu quero ter um corpo desejado por todas as mulheres. E jogou a moedazinha no Poço dos Desejos e o que ele ganhou? Um corpo de mulher. Por quê? Mulher não deseja corpo de homem, né? Mulher deseja corpo de mulher. Então, ele errou ali na chamada que ele fez, né? Ele não foi específico. Você, quando você for dizer ao público o que fazer, você tem que ser ultra específico. Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. Essa é a mensagem que a gente tinha para hoje e a gente quer lembrar vocês que nós vamos deixar esses slides para download, né? Se alguém interessar, nós vamos deixar os slides para download. Vamos ver as perguntas. Deixa eu complementar alguma coisa em relação ao treinamento, rapidinho. Em relação ao treinamento, o Nestor falou para uma pessoa que já está preparada, assim, que já tem uma certa noção. Mas é interessante falar um pouquinho para as pessoas que têm vergonha, que têm medo. E eu sempre falo para os alunos, olha, vocês estão na área errada, hein? Porque na área de segurança, você vai precisar falar. Eu sempre conto uma história que é verdade. Quando eu estava no segundo ano do segundo grau, professor Iracema, e eu ia ter que fazer uma apresentação, e aí eu com papel na mão, eu lembro, isso é verdade, tá? Começou a tremer o papel na mão, e eu não conseguia falar e tudo mais. E as pessoas começaram a rir. E aí eu segurei na cadeira para parar de tremer, e a cadeira começou a tremer também. E os alunos perguntam, pô, professor, como é que o senhor dá aula então hoje? A gente tem medo de fazer treinamento, de dar aula, porque a gente tem medo de esquecer. E para a gente perder o medo de esquecer, tem duas coisas apenas. Primeiro, estudar, lógico. Você tem que saber o assunto, que o Nestor comentou sobre isso, dominar o assunto. E o segundo é treinar. Se você não treina, você não pratica, é como qualquer coisa. Você vai fazer um esporte, você vai praticar. Se você vai fazer qualquer coisa, você pratica para ficar melhor naquilo. Então, em relação a ministrar um treinamento, o seu treinamento será melhor o quanto mais você treinar. Então, se ofereça na missa, na comunidade, na CIPAT, se oferece para falar.
quanto mais você se falar e treinar, melhor será o teu treinamento. Era só isso que eu queria complementar, né, em relação daquelas pessoas que têm medo ainda, como professor, mas eu tenho medo só treinando, meu filho, estudando e treinando. Não tem fórmula mágica, não. Com certeza. Um colega fez uma pergunta interessante aqui. Qual o tamanho da cor, qual o tamanho ideal da letra? Da letra para o slide, deve ser, né? Então, eu uso na faixa de 20 a 24 times, ou Arial mesmo, mas eu uso nesse tamanho, de 20 a 24, que fica grande. Mas eu tento evitar, principalmente em palestra, eu tento evitar colocar uma letra muito grande. Ou melhor, uma letra muito pequena. Então, eu utilizo nessa faixa de 20 a 24, e aí você não consegue colocar muita coisa no slide, isso é um detalhe. Por exemplo, palestra, na verdade, eu tenho o hábito de colocar o título em uma frase apenas. Eu não coloco muito mais do que isso, não. Quando é um treinamento, como o Nestor comentou anterior, um treinamento de disciplina, um treinamento mais longo, aí tudo bem, às vezes tem que citar a legislação, alguma coisa assim, aí você pode encher um pouquinho. Mas nessa faixa aí, menor que eu uso é fonte 18, mas já fica um pouco pequeno. Eu geralmente uso nessa faixa de 20, 24. Bacana, não, é isso aí mesmo. Eu também utilizo daí para mais, eu sempre tento, né, usar quanto menos possível, né, texto nas apresentações. Um colega perguntou como implantar o OSAS na empresa. OSA 18.000. Tá, vamos lá. Implantar 18.000 na empresa não é uma coisa assim simples, eu vou dar só uma geral, que é um negócio meio longo. Treinamento de OSA 18.000 é um treinamento bem longo, na verdade. Aí, só um detalhe. Se você quer fazer um treinamento de OSA 18.000, para tudo agora. Não faz. Esse ano vai sair a ISO 45.000. Então, vai migrar. A OSA 18.000 vai migrar para a ISO 45.000. Que é bem parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, já que vai migrar, espera agora, dá um break aí e já faz o treinamento atualizado. Pois bem, para você implantar o 18.000, as pessoas pensam que é só a questão da documentação. Lembra que eu falei ainda há pouco que o importante é o custo relacionado e tudo mais? Pois bem, você vai ter que levantar primeiro todos os custos relacionados a esta implantação. Porque não vai adiantar de nada você implantar para fazer papel. Tá? Porque a empresa, às vezes, ela não tem noção de quanto custa esta implantação. Quer ver um detalhe, por exemplo? Um dos itens lá da norma é manter a legislação, todos os itens da legislação atualizada. Você acha que basta comprar uma NR que você vai ter a legislação atualizada diariamente? Lógico que não, e não é só NR. Você vai precisar pagar um sistema. Eu vou dar aqui um exemplo, CISLEG, que é o sistema de legislação, estou dando propaganda de graça para eles. O CISLEG, que eles te mantêm atualizado. Eles vão ter um grupo lá de pessoas, advogados e tudo mais, que saiu uma legislação nova, eles vão te enviar online e te manter atualizado. Só que isso tem um custo, porque você tem que pagar por esse sistema. Você vai ter que pagar pelas auditorias. Então, antes de pensar na implantação propriamente dita, ou seja, de fazer os procedimentos e tudo mais, você precisa levantar quanto vai sair esta brincadeira. Você levantou quanto vai sair essa brincadeira, tu diz, chefe, olha, dá para fazer, mas olha, custa 100 mil, ou custa 50 mil, ou custa 200 mil. Aí sim, tu começa a detalhar mais os outros itens. A 18.000, eu tenho 3 itens principais. Eu tenho a questão da legislação, que eu comentei com vocês, que eu vou fazer ao entrar logo na empresa, eu tenho que verificar a questão da legislação. Outro item da 18.000 que a gente tem que levantar é a questão do perigos e riscos, a planilha de perigos e riscos. O que significa isso? Eu vou buscar na empresa, levantar, né, todos os perigos existentes na empresa. Isso vai dar um trabalho, porque você vai verificar ruído, calor. É como se fosse um PPA imenso, mas com todos os riscos. E você vai verificar também, quantificar quais daqueles perigos são os mais críticos. Por exemplo, eu tenho um ruído de 90 decibéis em um determinado setor e eu tenho um ruído de 80 decibéis em outro setor. O que é mais crítico? Deixa eu só concluir aqui, Nestor. O mais crítico é o ruído de 90 decibéis. Então, você vai fazer um critério de prioridade. Quais desses riscos, lá para os 18.000, é mais crítico? E aí, fazendo essa planilha, que é um dos primeiros passos da 18.000, você já consegue iniciar o processo. Aproveitei que tu caíste, falei um pouquinho mais da 18.000. Pode falar agora.
a pergunta. A pergunta do colega, né? Você estava falando dos 18 mil. Foi o colega Rude que perguntou sobre o medo de falar em público, né? Se a gente indica um curso de oratória ou treinamento próprio. A gente é sempre interessante fazer curso, né? Se a pessoa tiver condições financeiras, é super indicado. Se a pessoa não tiver, aí vai daquela forma que o Mário falou mesmo, né? Treinar, treinar, treinar. As minhas apresentações, por exemplo, a última coisa que eu faço penúltima coisa que eu faço são os slides. Antes tem todo um trabalho de preparação, e aí depois vem os slides, e aí depois vem o treinamento, onde eu vou aprimorar tudo aquilo. Então, é fundamental você fazer um bom trabalho antes, para você ficar confiante do conteúdo que você vai passar. Você está confiante do conteúdo, já é meio caminho andado. Com certeza. E é bom fazer o treinamento, mas nenhum treinamento vai lhe tornar um grande orador. Não há milagre. Ele vai te passar algumas técnicas, algumas estratégias, mas vai depender de você, aquilo que a gente falou, estudar e treinar e praticar. É bom porque o cara vai te dar uma metodologia, vai te dar algumas dicas que você vai poder utilizar, mas não vai ser ele que vai lhe tornar uma varinha de condão. Agora você é orador. Então, se tiver condições, é melhor até você começar a dar uma estudada sozinho, já para gerar as dúvidas, para verificar as dificuldades, e quando chegar no treinamento, eu acho que você vai absorver mais. Mas é interessante fazer sim um treinamento. Também acho. Eu também deixei aí no botão um botão que vai permitir para vocês, presta atenção, o pessoal que quiser fazer o treinamento com a gente aqui em Goiânia, acessar uma página promocional do Congresso, e eu vou deixar isso... Oi? É só exclusivo para o pessoal do Hangout. Exclusivo pessoal do Hangout. Acessar uma página promocional para fazer a inscrição com valor mais em conta. Também, pô, é muito bom, né? Com certeza. Bom, uma pergunta aqui interessante, Mário. Quais são as melhores especializações de nível superior para o técnico de segurança do trabalho? De nível superior... Aí tem um probleminha na pergunta, mas bora lá. Se é de nível superior, o técnico não vai poder fazer. O técnico está no nível técnico, ok? Mas, digamos que ele fez uma graduação, que pode ser engenharia, ele fez uma engenharia e ele pode fazer, não precisa necessariamente ser engenharia, tá? Dependendo da especialização, você pode ter outra graduação. A única graduação que é precisa ser engenharia é a engenharia de segurança do trabalho. O engenheiro ou arquiteto vai fazer, então é a primeira especialização. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma especialização em ergonomia, você não precisa ser necessariamente engenheiro. Você pode ser um administrador, pode ser um fisioterapeuta, pode ter formação de técnico e outro nível superior. Outra especialização que é interessante, e essa tem para técnico também, é engenharia ocupacional. Tá? Então, a parte de ruído, calor, vibração, radiação, produtos químicos. Essa é uma bem interessante. Por exemplo, eu tenho especialização em engenharia ocupacional e ergonomia. Mas aí eu fiz depois da especialização em engenharia de segurança do trabalho. Mas não seria necessário fazer. Se eu quisesse fazer só como engenheiro, poderia ter feito. Agora, eu não sei se a pergunta dele foi de cursos em geral. Cursos em geral, eu recomendo, não um curso de brigada, se não tiver condições, tudo bem, mas você pode fazer um curso de bombeiro civil para complementar a tua formação de técnico de segurança. O curso que a gente estava falando agora de OSA 18.000, que agora seria ISO 45.000, também é um curso bem interessante. Fora essa área específica, geralmente a gente se foca muito na parte de segurança mesmo. Eu recomendo um curso de gestão de projetos. A gente falou no início aqui, eu falei muito sobre gestão de projetos. Então é interessante fazer um curso sobre gestão de projetos. É um curso, às vezes, um pouquinho até mais caro, mas é uma coisa boa de ser feita. Outra coisa, Word, PowerPoint, Excel, você tem que dominar. Se você não sabe informática, o básico, não sabe pelo menos esses 3 programas, você está fora do mercado. Você está fora do mercado, você não vai entrar em lugar nenhum. Mas eu sei tudo do NR. Não te ilude. Sem o básico de informática, você não tem o que fazer no mercado. É uma exigência, é um pré-requisito. Tem mais alguns cursos aí que tu sugere, Nestor? Bom, acredito que esse aí que você falou são excelentes, né? Eu sempre gosto também, né? Se a pessoa puder fazer
dominar o básico da segurança do trabalho, porque muita gente não tem dificuldade, curso de elaboração de PPRAs, tudo é muito interessante. Agora, já que nós falamos em curso, deixa eu falar uma coisa aqui interessante que muitos profissionais ainda não sabem. Curso de instrutor não forma instrutor, né? Tem muita gente vendendo treinamento de instrutor aí, né? Só que se você for olhar na norma, né, não tem isso. Então, você, meu amigo profissional de segurança do trabalho, quando você for fazer um curso de instrutor, você pode ter em mente que um curso de instrutor não vai te fazer um instrutor, né? Por incrível que pareça. Se você olhar na norma, você vai ver que não diz isso. Tem até uma nota técnica do Ministério do Trabalho que falou justamente isso. Ele fala que a proficiência exigida na NR35, na NR36, ela não quer dizer curso específico. Ela quer dizer conhecimentos, habilidades e experiência no segmento. Então, por falar, já que você falou de treinamento, eu achei importante fazer essa diferenciação. Pessoal, se vocês conseguirem baixar o e-book, nos avise aí, porque ninguém ainda confirmou aqui, eu estou pensando, será que o pessoal conseguiu? Será que não conseguiu? Por favor. Mário Nestor, pelas regras, a empresa não está obrigada a ter técnico de segurança do trabalho, mas tem terceiros em uma outra empresa que funciona na mesma instalação. Somando isso tudo, né, os trabalhadores da empresa e da terceira, se enquadram, né, para ter o profissional de segurança do trabalho? O que você acha, Mário Sobral? Essa pergunta foi do Arnaldo da Silva. Ele está perguntando legalmente. Legalmente Isso. não há obrigatoriedade, mas é sempre interessante. O problema é que a gente volta para aquele início. A gente sempre acha que o empresário só vai contratar em função de uma obrigatoriedade legal. Se todo mundo passar a mostrar que o profissional de segurança é importante, independente da obrigatoriedade legal, que ele traz dinheiro para a empresa, independente da obrigatoriedade legal, ele não vai estar nem aí, ele não vai nem olhar para a NR. Pô, eu preciso desse tal desse técnico, eu preciso desse tal desse engenheiro, porque isso traz grana para mim. Então, independente disso, independente da obrigatoriedade legal, a gente tem que pensar, pô, eu faço diferença para a empresa? Ela me contratar significa ela perder menos dinheiro ou ganhar mais dinheiro? Se você faz isso, meu filho, eu quero você na minha empresa. E todo mundo quer. Então, a gente tem que parar de pensar na questão da obrigatoriedade. Lógico, você tem que saber e tudo mais, mas eu estou dizendo, você tem que ser o cara que vai fazer diferença para a tua empresa. Falando, senhor. De fato, até o colega Alexandre Sabino estava falando esses dias... Vai, né, dar que comida para o cachorro, Nestor. Até o próprio... Oi? Vai dar o cachorro. Cachorro, né? O tecnólogo fica focado na NR, e muitas vezes ele está perdendo a oportunidade também, né? De pega aquelas empresas que não precisam de técnico e vai vender o peixe, né? Vai apresentar o seu trabalho para tentar, porque se ele conseguir provar que realmente vai fazer um trabalho onde vai diminuir prejuízo para a empresa ou gerar lucro, já era, ele vai passar a ser amado pelo empregador. Uhum. O pessoal está confirmando aqui, estão conseguindo baixar o material. Que maravilha, muito bom. Flávia de Souza, lá do Ceará, está mandando um alô. E ela disse que já estava esperando lá em agosto no Ceará. Em agosto eu vou estar lá no Ceará, muito bem. Um colega aqui perguntou, né, se nós, no início da nossa carreira, se a gente era tímido. O Mário até já falou que ele era tímido, né? Eu sou tímido, na verdade. E eu também vou na mesma linha. Para começar a fazer apresentações, eu tive lá minha dificuldade. Eu fui sempre uma criança introvertida, né? Minha mãe, já teve pessoa até que chegou para minha mãe quando eu era pequeno e falou, leva esse menino no médico, esse menino não é certo da cabeça, não. Ele só fica quietinho lá no canto, ele não faz bagunça. Então, eu sempre fui assim. Então, para mim, me tornar... Não te levaram não, Nestor. Não te levaram não, ficou igualzinho. E não me levaram. E aí eu desenvolvi, né, a habilidade de falar em público. Aquela questão que... Tem até uma frase que fala, né? 99% transpiração e 1% inspiração, né? Tem que transpirar. Você fazer gestão de segurança, como o Mário falou, você viu lá, tem que anotar, tem que ter tudo datado, tem que ter o nome dos responsáveis, tem que andar setor por setor. Você vai suar. Para você ser um grande palestrante, você
ou pelo menos um intermediário, ou para você fazer treinamento eficiente na sua empresa, você também vai suar, né? Então, tudo dá trabalho, né? Tem que ter bastante transpiração para chegar lá. Rude Moura perguntando, quando sai a próxima edição dos livros? Próxima edição dos livros, eu estou terminando um com o Mário Sobral, vamos falar sobre... Não vamos falar o nome agora não, né, Mário? Não, a gente não tem uma data assim exata. E vai ser um livro muito interessante. Sim, com certeza. O meu deve sair em agosto. O segundo semestre, com certeza. Eu queria lançar em agosto, tem até uma data mais ou menos pré-agendada quando eu estou, mas eu dependo de gráfica, dependo de algumas coisas. Que eu ainda não consegui o patrocínio, ainda estou correndo para ver se eu consigo um patrocínio. Se eu não conseguir, vai sair da minha grana mesmo, mas vai sair. Já tá pronto o livro. Já está na diagramação, então dentro de um mês, 2 meses vai para rodar já e vai sair provavelmente no segundo semestre, espero eu, em agosto. Mas se não ser em agosto, será em setembro, será no segundo semestre. Excelente. Mucaio William perguntou, quando vocês vêm para São Paulo, no interior? Mucaio, nosso sonho, com certeza é sonho do Mário também, desejo da gente estar aí, né? Tá faltando um convite, né? Paga passagem, estadia, alimentação, que eu vou. Aí é fácil, tá vendo? A mesma coisa, Débora Anne perguntou, quando o Nestor vem para Aracaju? Tá faltando convite também, quando tiver, nós vamos, se Deus quiser. Aproveitando, Nestor, vai lendo aí, mas é importante a gente falar de novo do Cobra 7. O Cobra 7 vai ser em Goiânia, tá? Eu vou estar lá, o Nestor vai estar, mas a gente vai ter mais 4 palestrantes, então são 6 palestrantes o dia todo de treinamento, falando sobre segurança do trabalho. Então o Nestor pegou uns bons palestrantes que eles conhecem, tudo mais, vai ter um material bem interessante para vocês, vai ter alguns sorteios também, tanto do livro que ele está falando, vai ter sorteio do livro lá, o meu, o do Nestor provavelmente, talvez ele consiga mais alguns outros brindes, então vai ser um negócio bacana para quem tiver o... Vai ter aquele manual da Dräger lá, o de R$800. Olha lá, tem um manual Dräger, que é esse aqui, deixa eu mostrar, aqui, ó, esse manual aqui, ó, que eu tenho também. Então, esse manual será sorteado. O meu livro será sorteado. O outro não vai estar pronto. O livro do Nestor será sorteado. Então, eu só tenho livro bom. Todos aqui estão aqui. Além disso, a gente vai ter outras coisas também. E a gente está com a intenção, o evento será no sábado, e a gente está com a intenção de, no domingo, fazer um treinamento sobre gestão, porque uma palestra é uma coisa de 1 hora, talvez em torno disso, e, lógico, não vai dar para falar muito sobre gestão. Mas no domingo, no dia seguinte, a gente vai fazer um treinamento de 8 horas sobre a parte de gestão. Então, se estiver interessado, já cutuca o Nestor, já manda e-mail para ele, para a gente ver se a gente consegue fazer esse treinamento também, logo na sequência do Cobra 7. Excelente. Bruninha Silva perguntou, já que essa eu vou deixar para você, que essa é a sua instituição aí. Somos obrigados a registrar no CREA, sendo técnico de segurança do trabalho? Fala aí, Mário. Obrigado, não. Tá, você não é obrigado. Você, em geral, não vai ter uma vantagem, um diferencial por ser do CREA ou não ser do CREA. Porém, algumas empresas solicitam que você seja do CREA. Ah, mas está errado. A empresa solicita o que ela quiser. Então, se ela disser que para trabalhar na empresa dela tem que ser do CREA, infelizmente, terá que ser. Tá? É obrigatório? Não é obrigatório. Mas, assim como ela pode dizer, olha, para entrar na empresa tem que ter OSA 18.000, tem que ter isso, isso e isso. É ser do CREA. Ok. São os pré-requisitos da empresa dela. Volto a dizer, não é obrigatório. Porém, algumas empresas exigem. E, nesse caso, vai ser obrigatório para aquela empresa. Tem algum complemento, Nestor? É uma exigência que a gente pode dizer ilegal, né? Mas, infelizmente, tem empresa que exige e já que não tem órgão que fiscalize, para dizer o contrário, né? Infelizmente, o CREA está nadando de braçada aí em alguns estados. Por exemplo, aqui em Manaus, onde eu moro, não há muita gente, não é essa exigência tão frequente, é uma coisa, exceção, na verdade, tá? Eu não sei se é em Goiânia, mas aqui em Manaus é exceção a solicitação de CREA. Não é uma coisa corriqueira, não.
Aqui em Goiânia tem algumas vagas que a gente vê, né? Pedindo, assim, é uma coisa absurda, né? Mas, infelizmente, acontece. Valdeci Stang perguntou se teve alguma alteração nas NRs este ano. Teve várias alterações, Valdecir. Mas eu não tenho como listar aqui, porque acho que foram 6 NRs alteradas só semana retrasada. Mas só você olhar no site do Ministério do Trabalho, você consegue ver lá, né? Lá sempre vai estar atualizado, né? Quando sai a alteração, demora em torno de 1 semana e meia, 2, já vai constar no Ministério do Trabalho. Então, na dúvida, sempre trabalhe online. Eu acho que até desnecessário a gente ficar olhando para todas as NRs, porque a gente não vai trabalhar com todas, a gente não vai conseguir decorar todas, então a gente deve focar naquela que a gente vai usar no nosso ambiente de trabalho. Então, sugiro para você, foque nas que você vai usar no seu ambiente de trabalho e consulte lá no site do Ministério do Trabalho para ver quais foram essas atualizações. Ia falar, Mário? Não, é exatamente isso. Sempre você estará desatualizado em alguma NR. Não tem como você estar atualizado em todas as NRs. Justamente por isso, a gente não trabalha com todas as NRs. Então, alterou a NR, sei lá, 20. Eu não estou trabalhando agora com ela, não estou nem sabendo. Alterou a NR5. Às vezes é uma frase só que alterou. E você não tem como ficar 100% atualizado. Tá? A pessoa reclama, acabei de comprar um livro novo. Não compra, não compra. Compra um e fica atualizando pela internet. É o que eu faço. Eu compro aí, sei lá, eu compro de 5 em 5 anos. Porque só para facilitar o manuseio às vezes. Mas hoje em dia com a internet é muito mais interessante você ficar indo no Ministério do Trabalho. Camila Roberto Vivas perguntou, Nestor, tenho uma dúvida, a comunicação prévia deve ser feita para qualquer tipo de trabalho em empresa, dentro da construção civil? Comunicação prévia é da obra em si, né, na verdade. E ela, sim, deve ser feita para todo tipo de construção. Antes de iniciar, faz a comunicação prévia. Porém, né, infelizmente, a comunicação prévia é mais um item que existe só na norma. Porque os estados, infelizmente, né, o Ministério do Trabalho sucateado, até já foi tema de um artigo meu lá no site, o Ministério do Trabalho não consegue ir na empresa antes dela começar a funcionar. Infelizmente. Pelo menos aqui em Goiânia, nos estados que eu estou acompanhando, é assim. Então, a inspeção prévia existe, né, mas só existe na norma. Mas, claro, a dever da empresa ela tem que fazer, que é ir comunicar. Agora, se o Ministério do Trabalho não for, aí já é com ele. Não é verdade, Mário? Sim, sim. A fiscalização não tem, é porque não tem gente suficiente, infelizmente. Então, Manaus, eu não sei exatamente quantos são, mas na verdade, os fiscais não são para Manaus, são para o Amazonas, que é imenso. Então, não tem como. Hoje a gente tem pouca gente, aí as pessoas estão se aposentando, não tem concurso, não teve concurso assim a curto prazo, esse ano provavelmente não vai ter, então só está saindo, não está entrando. Então vai ser bem difícil manter essa fiscalização, eles têm que ter alguma prioridade, e isso não acaba não sendo a prioridade. Ainda mais com o governo do jeito que está, com essa crise, com tudo, né? Infelizmente, já até o novo que vai entrar aí já estão falando em mais corte, então, infelizmente, não tem previsão de melhorar essa questão de fiscalização, não. Rubens Silva perguntou, gestão ambiental também agrega valor à profissão? Quer responder daí, Mário? Respondo. É uma área boa, assim. Depende muito da tua região. Teoricamente, aqui o Amazonas seria uma área boa para gestão ambiental. Já está meio saturado, já tem muita gente. É comum aqui em Manaus o técnico de segurança concluir o curso de técnico de segurança, vai fazer uma engenharia, faz engenharia ambiental. Então, eu conheço muito ex-aluno meu, já dou aula há 11, 12 anos lá no IFAM. Então, ele conclui o curso de técnico e faz engenharia ambiental. Ajuda. É uma disciplina que faz parte da grade do técnico de segurança do trabalho, ele tem que ter uma noção sobre isso, lógico, mas depende tudo da tua região. Tá? Pode ser que em determinada região seja um curso que não vai te agregar tanto, mas é importante. Na verdade, se você gosta daquilo, se você é um cara diferenciado naquilo, vai te ajudar. Porque você vai ser o cara que vão chamar. Tem 100, mas vão te chamar você, porque você é o cara da área. Uma pergunta que o colega fez aqui, mas eu até perdi o nome dele. Quais são as perguntas que se fazem numa entrevista de emprego? Difícil essa, né, Mário? Porque vai da cabeça do cara que estiver entrevistando, então não existe um padrão, não é? Não existe um padrão, infelizmente. Agora é o seguinte, tu nunca vai saber o que a pessoa que está
contratando vai perguntar. Mas você pode saber as perguntas que você tem que fazer. Eu tenho o hábito de, eu vou numa entrevista de emprego, eu sei que serei perguntado, questionado, e as perguntas padrões que você encontra em qualquer site, que não necessariamente pode ser nenhuma daquelas, mas você, durante a entrevista, tem que perguntar, por exemplo, o que eu vou fazer aqui exatamente, além de segurança do trabalho? Infelizmente, a gente sabe que na maioria das empresas, sempre acaba tendo um complemento das atividades. Não deveria ter. Segurança do trabalho já é coisa pra caramba. Mas tem empresa que você cuida da segurança patrimonial, que você cuida de rota, que você cuida de serviços gerais, que você cuida de cozinha, que você cuida de benefícios do RH. Isso que eu estou tudo falando aqui não é exemplo, não. Em várias empresas eu cuidei disso que eu falei. Tá? Eu era engenheiro de segurança e cuidava de alguma dessas aqui. E teve uma empresa que eu cuidei exatamente de tudo disso aqui. Então percebe que é importante você, durante a entrevista, perguntar: ok, eu sei que vou trabalhar na área de segurança, mas aqui na empresa de vocês, além de segurança do trabalho, o que eu vou fazer? Não é que eu não estou dizendo que eu não quero fazer, não, tá? Eu só quero saber quais serão as minhas atribuições. Outra pergunta que é importante é, além do salário, quais são os benefícios que vocês têm? Porque às vezes o cara foca muito no salário, que nem é tão alto assim, mas os benefícios valem a pena. Tá? Então, é importante você verificar quais as perguntas que você fará quando está sendo entrevistado. Tá? Você vai ser entrevistado e você vai entrevistar também. De fato. Muito bem lembrado. Li em algum lugar que o TST registrado no CREA, Luiz Fernando da Silva perguntou, li em algum lugar que o TST registrado no CREA está praticando falsidade ideológica. Procede? Não, não procede. O técnico de segurança do trabalho registrado no CREA é apenas o que a gente poderia dizer é que ele está tendo um registro indevido, né, numa instituição que não vai acrescentar muito, pelo menos eu nunca vi nada. Ainda estou no direito devido. Não é obrigatório. Se ele quiser, ele faz. Ele tem livre-arbítrio para se registrar. Não há uma obrigatoriedade. Não vai agregar muito para ele. Apenas aquele caso que a gente falou. Algumas empresas acabam solicitando. E aí, se a pessoa que tiver o registro vai ser chamada. Mas se na tua região não chamam, não tem porquê. Eu já vi casos de técnico de segurança do trabalho registrado no CREA, onde o CREA ele elaborou um PPRA e o CREA proibiu. Então, varia também de região para região. Tem um colega, por exemplo, no Rio de Janeiro, que ele elabora o PPRA lá, tira tudo do ART, não tem problema nenhum. Então, varia também de região para região. Infelizmente, parece que o CREA é igual ao Ministério do Trabalho, ele não tem um pensamento uniforme. Né? Mas o que a gente pode dizer? Falsidade ideológica, registrar lá não é. Eu acredito que é desnecessário, talvez indevido, porque não vai te agregar nada, não vai aumentar suas atribuições em nada e tal. Mas, igual o Mário falou, se é uma exigência da empresa, o que fazer? Não é verdade? Tá, de algumas empresas. Aproveitando, já que a gente faz o SST o canal, a ideia, já até para pessoas que dão aí, a próxima série de vídeos nosso, a gente estava pensando em fazer com pergunta dos ouvintes, das pessoas que acessam o SST o canal. A gente já fez isso uma vez, mas está pretendendo fazer de novo. Então, se você quiser fazer uma pergunta para ser respondida lá no SST, encontra a gente no Facebook, no meu Facebook ou no do Nestor, manda um e-mail para mim, pode mandar para mariosobral@jornalsegurito.com, mariosobral@jornalsegurito.com, ou entra lá no site do Nestor, Segurança Trabalho NWN, coloca lá, Nestor, eu queria que você respondesse tal pergunta. Lógico que a gente não vai responder tudo, a gente vai dar uma selecionada naquilo que a gente achar mais importante, em função do tempo também, mas se você quiser outras perguntas, além dessa que a gente está respondendo, é só mandar para a gente. De fato, você também pode ir lá no último vídeo do SST, o canal, e comentar lá, porque nele a gente está mais de olho, por enquanto. Né? Sim, sim. E, enfim, é fácil encontrar a gente. Mariana Teixeira está perguntando, Mário, poderia repetir, por favor, o link do site onde possamos ver o cronograma anual? Entra lá no site, www.jornalsegurito.com, e lá em cima tem Assine. Você vai assinar e aí você vai baixar gratuito. São 4 arquivos, um deles é o cronograma. Miguel Moraes dos Santos está perguntando uma coisa aqui que é polêmica. Risco
ergonômico e de acidente no PPRA. Né? Polêmico. Mário Sobral, você quer ficar com o ergonômico ou você quer ficar com o de acidente? Você vai ficar com o ergonômico, vai lá. Tá. Eu até recomendo que ele dê uma olhada no vídeo, no último vídeo do SST Canal, o último não, penúltimo vídeo do SST Canal, que como é o nome do fisioterapeuta? André. Então, o André, eu esqueci, o André, ele comentou sobre isso, e eu concordo com ele. Ele falou o seguinte, quando o PPRA é de uma empresa menor, uma empresa que não tem muitos problemas de ergonomia, não é obrigatório estar no PPRA. A gente sabe que PPRA são riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. Mas se eu tenho uma empresa menor, eu consigo colocar essa informação no PPRA. Um risco menor. Quando é uma empresa que vai ter muito risco ergonômico e tudo mais, vai ser complicado. Eu acho bem difícil, na verdade, colocar no PPRA. Porque a estrutura do documento da análise ergonômica é bem extensa. Então, por exemplo, quando eu faço uma análise ergonômica, vão ser, sei lá, às vezes até 10 páginas para um único posto, dependendo da dificuldade desse posto. Então, para entrar para cada posto no PPRA, vai ser no mínimo difícil de manusear esse documento, em função do volume de papel. Como a estrutura do PPRA é bem específica para os riscos ambientais, eu acho melhor não. Porém, tu está numa empresa de contabilidade e não tem nada quase de plano de ergonomia. É uma empresa pequena, coisa e tal, 10, 15 funcionários. Posso colocar lá? Eu não vejo tanto problema porque os riscos são pequenos. Se é uma empresa maior, eu acho melhor fazer separado. Mas na empresa pequena, se eu quiser fazer separado, faz. Não vejo problema nenhum. Tá? Todo documento, ele está dizendo a obrigatoriedade mínima. Tá? Ele sempre fala isso, as normas falam que é a obrigatoriedade mínima. O que você tem é que mostrar que você está analisando os riscos e que você está gerenciando esses riscos, independente de onde eles estão. Fato, beleza. Questão do risco de acidente. Eu acredito que, como o risco de acidente, normalmente ele vai aparecer em outros documentos. Por exemplo, ele vai aparecer na ordem de serviço, ele vai aparecer no mapa de risco, ele vai aparecer na PR, ele vai aparecer na permissão de trabalho. Eu acredito que não vale a pena citar o risco de acidente dentro do PPRA. É claro, a NR9, o Mário até falou, ela diz parâmetros mínimos. Então, lá não cita que o risco de acidente está, né, entre os riscos avaliados no PPRA, mas do ponto de vista normativo falando, eu acredito que você pode inserir, até porque a própria norma fala que o PPRA tem que estar articulado com as demais NRs e demais dispositivos. Então, poderia sim. Porém, como o risco de acidente, às vezes, um ventilador que está caindo, por exemplo, para que você vai listar isso dentro do PPRA? Se o ventilador está caindo, coloca no cronograma, vai lá e arruma. Né? Senão, toda vez que você cita um risco e você for lá e controlar, se você citou ele dentro do programa, um risco dentro do programa, o risco deixou de existir, vai ter que alterar o programa. Então, acho que no máximo, citar risco de acidente na análise global, no cronograma de ações do PPRA. Porque lá você citou, controlou o risco, beleza. Tá? Mas, voltando, né? Como o risco ergonômico, como o risco de acidente já está na PR, na permissão de trabalho, na ordem de serviço, no mapa de risco e em outros lugares, eu vejo desnecessário citar ele dentro do PPRA, no documento base. Citar ele apenas no cronograma de ações. Beleza, Mário? Beleza. Bom, então, agradecendo a galera que está aqui até agora, ainda temos 67 espectadores, muito obrigado a vocês, né? Já poderia estar se preparando para ir para o forró, mas está aí. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Muita gente falando que acompanha o nosso trabalho aqui. Fico feliz e continuo acompanhando, porque vem mais coisa boa. Se vocês puderem vir para Goiânia para assistir o congresso com a gente, venham. Tá vindo gente do Rio Grande do Sul, tá vindo gente do Maranhão, tá vindo gente da Bahia. Só não sei, gente de fora do país ainda, eu não sei, mas desses estados estão vindo. Então, faz uma forcinha aí, que com certeza vai ser um divisor de água na sua carreira, na sua vida profissional. Você vai passar a enxergar por um ângulo totalmente diferente, né? Um ângulo melhor. Esse congresso ele vai se diferenciar dos demais, porque nele vai ter muito conteúdo prático. Eu estou fazendo questão de acompanhar de perto os palestrantes, porque estou cobrando deles isso. Conteúdo prático. Chega de eventos onde a gente fica vendo
O cara que é formado, hiper, master, pós-graduado, doutorado, etc, etc. E na hora que ele vai apresentar, não sai nada de prático, não resolve. Então, o nosso congresso vai se diferenciar por isso. Então, se você puder, venha. E, no mais, se não puder, acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, site Segurança Trabalho NWN, e vírgula, etc. Muito obrigado por você estar aqui. Agora com o Mário Sobral. Não, agradeço também, faço o meu convite, Cobra 7, eu estarei lá. Então vai gente de Manaus também, eu estarei lá. Vai ter gente de tudo quanto é lugar. A gente vai ter sorteios no Cobra 7. Sorteio de livros, a gente mostrou alguns livros que vão ter lá, o meu livro, o livro do Nestor, o livro da Drager. E aproveito, da Drager, né? E aproveito também para falar o seguinte, a próxima linha do SST canal, os próximos 4 vídeos serão perguntas dos ouvintes. Então, tem pergunta para fazer? Manda para a gente pelo Facebook, pelo e-mail, mariosobral@jornalsegurito.com, ou coloca no último vídeo, como o Nestor comentou. É fácil achar a gente está em tudo quanto é canto aí na internet. Aí aproveitar para divulgar o site, www.jornalsegurito.com, dá uma entrada lá. O podcast, Segurito Encast, é só colocar no Google Segurito Encast. Toda semana, segunda e sexta, eu faço um áudio sobre segurança do trabalho. E lá no Facebook vocês sempre me encontram. Tem dúvida, qualquer coisa? Eu tenho mais tempo que o Nestor. Pode mandar para mim que eu sempre tento responder. O Nestor já está viajando muito, já é um cara internacional. Então, já vai ficar mais complicado para o Nestor. Mas eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu consigo, às vezes, auxiliar na questão das perguntas. E volto a convidar vocês para o Cobra 7. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Vez por outra, a gente vai voltar a fazer isso, tá? Porque faz tempo que a gente não fazia, mas eu acho interessante esse contato. Então, a gente vai programar aqui uma nova data, vamos divulgar com antecedência e faremos, já com outro tema, mas faremos de novo algo similar a isso. Beleza. Bom, deixa eu só comentar aqui um depoimento aqui do um colega. Interessante. Ele vem lá da Bahia, vai sair da casa dele na quarta-feira, Mário Sobral. Quarta-feira, Mário Sobral e colegas. Vai sair na quarta-feira para estar aqui no nosso evento no sábado. Né? Isso é que é força de vontade, né? Ele vai de ônibus. Ele vai sair lá da Bahia para estar aqui. Então, isso que é força de vontade, né? Então, isso mostra que quando a pessoa dá um pouquinho mais de si, ela consegue. Então, voltando, né? Se você puder dar um pouquinho mais de si, venha estar conosco, que certamente vai valer a pena. Obrigado, Mário Sobral. Obrigado vocês que estão aí. Até agora, ainda tem 62 pessoas, espectadores. Obrigadão. A gente se vê por aí. Tchau. Tchau, tchau.